Quantas famílias ainda vão ser destruídas por causa dos jogos online? Esse caso, claro, chegou ao extremo. Mas a gente sabe que muitos pais são ameaçados por filhos viciados em apostas porque não querem dar dinheiro. Casamentos acabam porque a pessoa gasta o salário no jogo. Deixa até de colocar comida na mesa para os filhos, pagar as contas. A vida de todo mundo acaba sendo atingida. E esse é o nosso assunto aqui no estúdio. Eu recebo a psicóloga Luciane Infantini e a Cláudia Valim, que tem uma história delicada em relação a apostas. Muito boa tarde a todas vocês. Obrigado pela participação. Lucas. Cláudia, me conta como foi a sua experiência, como você entrou nesse mundo de apostas. Eu acreditaria que qualquer pessoa faria isso, menos eu, porque eu tinha pavor a qualquer tipo de jogo. E eu fui no aniversário de um primo, e uma prima estava jogando e começou, joga, prima, baixa vou te mandar o link, porque aí eu ganho bônus. Aí eu falei, manda. E eu fui para casa. Fui para casa e a curiosidade, falei, ela vai ganhar? Vou baixar. Só que ali eu fui me envolvendo. Eu fui gostando de ver as figurinhas e tal. Comecei a ganhar dinheiro, comecei a ganhar bem. E fui a cada dia me aprofundando mais e jogando mais e mais. Você nunca tinha jogado antes? Nunca, tinha pavor e eu dava conselho aos amigos que não fizesse isso. Porque nunca ouvi falar que alguém ficasse rico com jogo, que jogo era ilusão, que eles te dão um pirulito, mas segura o cabinho. Quando você pega o gosto, puxam. Então, essa era a minha frase. E eu comecei num ponto de me isolar. Uhum. Eu ia trabalhar, sou motorista, nas minhas folgas do trabalho eu faço frete no meu carro. E às vezes, eu deixava de fazer frete. Nunca deixei de ir trabalhar. Sempre fui responsável. Mas os fretes, às vezes, eu falava, eu já tenho meu fixo mesmo. Eu vou fazer para entrar um Pix para jogar. E ali eu me isolei. Você chegou a brigar com alguém da sua família, a discutir por causa disso? A minha família mora no interior, então a gente não tem muito assunto sobre essas coisas. Eu não sou muito de falar de problema meu com eles. Uhum. Mas a minha companheira, eu saí de casa, aluguei uma casa para mim, para poder eu ter liberdade para jogar e privacidade, porque ela pegava no meu pé. E tem a nossa criança, que a gente cria a netinha dela, com 7 anos, que era meu xodó, a gente gostava de ouvir música, dançar, eu já não queria mais aquilo já me incomodava. Ela me pedia para ligar o som, eu não queria, eu queria ficar longe delas para jogar. Isso te afastou, então, de pessoas que você ama? Eu fui morar sozinha, à noite eu me isolava, eu não saía mais, eu ficava a noite inteira. Eu acordava às 3 da manhã no final de semana para buscar uma cozinheira para a cozinha, que eu fazia entrega de alimentação nos presídios. Quando eu olhava no relógio, era 1h40, 2 horas. Era a hora que eu ia comer alguma coisa, tomar um banho, para daí a pouco trabalhar. Ia, mas ia morrendo de sono. Aí chegou um ponto que eu vi que eu estava depressiva já. Eu já comecei a perder, não perdas muito grandes, mas entrava 100 no Pix e ia embora, entrava 200 e ia embora. Aí eu comecei a sentir que eu estava depressiva, que tinha algo errado. Aí eu chamei a minha companheira e falei, senta, eu vou te contar uma coisa, eu não sou de falar da minha vida, não sou de falar dos meus problemas, mas está acontecendo isso. Eu estou assim, assado. Ela falou, pega suas coisas e volta para casa. Então, ela começou a me monitorar, para eu não jogar. Aquilo me irritava às vezes, mas, muitas das vezes, eu até agradecia ela. Aí, chegou um ponto, um dia, que ela sentada no sofá, eu no outro, televisão ligada, a nossa menina brincando no tapete. Eu peguei o celular e comecei a jogar escondida. Ali foi um ponto, para mim, que a ressaca moral foi a pior. A minha menina virou e falou assim, mamãe, a tia Cláudia está jogando? Aí eu olhei para ela e falei, lá que você é mentirosa, e abaixei o telefone. Aí a minha companheira, para de mentira, você nem perto da sua tia foi. Aí ela falou, mamãe, eu vi pelo óculos dela. E ela estava falando a verdade. A verdade e a burra velha aqui que estava mentindo. Aquilo ali, até hoje eu olho para ela, me bate uma tristeza, eu falo, meu Deus. Aí quando foi esse final de semana, na quinta-feira, aí eu dei uma parada geral mesmo, até minha companheira elogiou e tal. Uhum. Na quinta-feira, eu recebo a notícia que a minha prima, que foi a pessoa que me mandou o primeiro link, faleceu. Ela estava internada, fazendo um tratamento. E a minha companheira está viajando. O que eu fiz? Na tristeza ali, não pude ir para o velório, que levou o corpo para o interior. Uhum. Eu comecei a jogar de novo. Eu virei a noite jogando. Para você voltar. Foi. Eu lembrei dela, falei, com 38 aninhos, faleceu. Por que eu não posso fazer o que eu gosto? Estou viva. E foi ela que me... vou jogar um pouquinho. Começou naquela brincadeirinha ali, né, tal, pensando nela. Ali se foram R$800 embora.
Numa jogada, numa noite? Numa jogada. E olha que eu jogo pouquinho, mas eu virei a noite jogando. Nossa. Olha, já já a gente vai continuar falando justamente sobre... Você levantou vários pontos, Cláudia, muito importantes. Mas para enriquecer o nosso bate-papo, eu vou conversar agora pela internet com a Mayara Barcelos, que conta pra gente como era a relação com o jogo e o que influenciou na sua vida. Mayara, boa tarde para você. Ei, Lucas, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. E como é que foi a sua relação com o jogo, minha amiga? Me conta. Tô ouvindo o caso da nossa amiga aí e a gente fica pensando, né? Tudo vem de uma apresentação. As pessoas, elas chegam até a gente, pessoas próximas, né? E apresentam. E o que me chama mais atenção, e que foi o que acendeu o alerta em mim, foi que, de fato, a gente não informa as perdas, né? Uhum. A gente só fala da... Então, e é uma falsa ilusão, né? Eu até gostaria, um dia atrás, eu até falei com a Roberta, tinha que ter mais pessoas falando no programa, porque a gente abre o celular, vai para a internet e a gente só vê os influenciadores digitais falar sobre jogos. A Mas parte boa, né, entre aspas, vamos dizer assim. Mas como é que foi com você, Mayara? Me conta, você acabou perdendo muito dinheiro? Como é que foi isso? Perdi, Lucas, eu perdi, né? Não contabilizei, mas eu tive grandes perdas, né? Uhum. E chegou um momento que eu me isolei, né? Fiquei mais quieta na minha, não aproveitava os momentos em família, porque a gente quer jogar, a gente quer ter um ganho ali, o falso ganho, né? Porque não tem ganho. E comecei a desabafar. Porque quando você desabafa, que tem pessoas que te ouvem, né? Que de fato está com você, que de fato abre o coração também para te ouvir, né? Abre os ouvidos para te ouvir, vale a pena, porque aí você consegue desabafar. Mas no meu caso, eu não precisei procurar a ajuda de um profissional, né? Uhum. Mas eu busquei ajuda de uma amiga. Meu esposo também, né, que foi o que me ajudou bastante. Então, a gente tem que ser acolhida e, de fato, a gente também precisa liberar que as pessoas cheguem até a gente para a gente poder desabafar, o que não acontece, porque Perfeito. Você fica tão dependente ali que você se isola. Perfeito. Mayara, já já eu volto a falar com você. Continue conosco, porque eu quero convidar quem está acompanhando o Fala Espírito Santo agora. Você, meu amigo, minha amiga, tem alguém na sua família que joga muito, aposta dinheiro e deixa de fazer alguma coisa importante para casa ou para a própria saúde, por exemplo? Envie o seu relato, sua dúvida, fala no Zap no 2799 42 24 78. Estou esperando a sua participação. Luciane, tem muitos relatos importantes aqui em torno disso e a gente vê alguns padrões. Por exemplo, de como que essas apostas, essas bets são apresentadas como algo muito feliz e positivo, que vai trazer ganhos rápidos. E um dos sintomas que o isolamento dessa pessoa da própria família, não é mesmo? Isso, Lucas. A gente pensa, né? Como a Cláudia falou muito bem. Isso eu nunca vou me viciar. Mas todos esses jogos são feitos de uma forma que basta um primeiro contato para que aquilo tenha um poder sobre nós, de sedução. Porque, assim, o que envolve, né, nesses casos aí? É uma combinação de fatores, né, emocionais, sociais, psicológicos. Então, veja, a Cláudia foi apresentada, assim como a Mayara, por alguém que é da família. Então, você acaba se desarmando em relação àquilo. Se é alguém da minha família, né? Então, tem esse fator social. Tem a questão, como eu disse, que não é só a promessa de ganho, Lucas. A própria forma de jogar ali faz com que, do ponto de vista neurológico, haja uma liberação de dopamina, que vicia imediatamente. E aí,
como ela falou muito bem, nada mais tem graça. Brincar com a própria filha, como a Mayara também falou, estar em família. Por quê? Porque é tão mais rápido aquela produção de dopamina, né? Existe o neuromarketing, você acha que conhece muito bem, que é feito exatamente para isso, para seduzir. Então, tem toda uma produção de dopamina que faz com que aquilo vicie muito rápido. E aí, automaticamente, a pessoa acaba fazendo uma cisão com a realidade, em que a única forma de obtenção de prazer é com o jogo ali. E aí, o que vai acontecer automaticamente com essa cisão da realidade? Uma falta de empatia em relação aos que estão próximos e também, né, esse isolamento social que é muito típico, para que ninguém incomode, para que você tenha ali o seu sossego, né, de ficar jogando o tempo que quiser. E o outro ponto é que as relações sociais vão perdendo a graça mesmo, sabe, Lucas? Então, vai acontecendo isso. Pode ter, é claro, casos de pessoas que têm uma propensão, que tenha um transtorno de personalidade envolvido, um transtorno psiquiátrico, que a gente fala, mas qualquer pessoa pode sofrer esse processo e ter, né, e levar essa sedução. E aí, como ela falou muitas vezes, ela não é uma pessoa agressiva, mas na hora em que alguém vai tentar controlar ou tirar o jogo, né, no caso dos pais aí, vem uma agressividade muito grande, porque é como se fosse assim, poxa, está tirando a minha fonte de prazer. Então, é muito comum haver essa agressividade quando o adulto ou o companheiro, a companheira ali tenta impedir, né, o jogo. Temos vários relatos aqui no Fala no Zap. Lucas, boa tarde. Estamos passando por isso. O meu sobrinho já perdeu tudo. A família acabou, a esposa foi embora, está devendo a agiota, está no fim do poço. A nossa telespectadora. A Kátia disse o seguinte: Lucas, eu tenho um cunhado que está nesse vício, nós não sabemos o que fazer. Boa tarde, Lucas, tenho vários parentes com esse vício. Boa tarde, o meu marido está passando por esse vício em jogo de aposta. Lu, qual que é a informação, a dica que você pode dar para esses parentes que estão aflitos ao verem os familiares viciados em jogo? Eu acho que um primeiro ponto que os familiares podem fazer é tentar realmente mostrar para a pessoa, né? Esclarecer, falar, olha, isso é um vício, tentar mostrar essa realidade de uma forma que a pessoa tome consciência. Mas, Lucas, às vezes a pessoa não quer parar com esse vício. Acho que o primeiro ponto é reconhecer que está numa situação de vício. E aí, quando a pessoa reconhece, olha que interessante, ela foi lá e pediu ajuda para a companheira dela. Então, ela viu, ela reconheceu. Então, os parentes podem tentar fazer a pessoa reconhecer que isso é um vício, que isso é um problema, que não é uma coisa legal que está aí na internet, né? Que, embora seja proibido no Brasil os jogos, né, de aposta, isso é uma coisa que está aí, a gente precisa ter um afastamento. Mas se a pessoa não tomar essa consciência, é preciso sim ajuda profissional, Lucas, porque essa química neural envolvida no vício, ela é muito forte. Então, se a pessoa não tem uma força de vontade de querer parar, precisa sim de ajuda de um profissional para fazer a intervenção. E a gente acompanhou esse caso, que mostramos a reportagem, a que ponto que chega, né? A pessoa parece que sai de si, como nesse caso, chega a matar a própria mãe. Olha só, ele não só matou a própria mãe, como foi ao velório. Demonstrou muita frieza, tudo por conta de dívidas, por conta de dinheiros envolvendo a aposta. Deixa eu voltar a falar com a Mayara, porque eu queria entender dela qual é que foi o estopim para que você pudesse pedir ajuda e mudar suas atitudes, Mayara, em relação a essas apostas. No meu caso, Lucas, eu me deparei ausente da minha filha e da minha família. Então, naquele momento ali, que até foi uma fala da minha filha, que ela falou comigo que eu estava jogando, né? Ela foi até um caso meio que parecido com a nossa colega aí. Aí ela foi e falei, não, eu não tô. Aí ela falou, não, você tá, porque ela tinha visto que eu estava jogando, né? E aí eu falei, nossa, você chegar a um ponto de você ter que mentir como que você tá formando o caráter de uma criança, né? Se você não está sendo verdadeira, se você não está sendo transparente. Então, acho que ali foi quando a minha filha virou, entendeu? E eu não procurei a ajuda de um profissional,
que é o que você deve fazer, né? Mas eu conversei, eu abri meu coração, foi até para uma amiga, né? Ela está até acompanhando. Um beijo, amiga. Não vou identificar, mas ela sabe que é ela. E eu abri meu coração até para ela. Então, ela me ajudou muito. Meu esposo também. E eles me acolheram. Então, você também foi acolhida. Mas não é fácil, tá? Imagino. Não é muito difícil. E eu falo mesmo, eu deixei de seguir muita gente que anunciava jogos na internet. Ali na rede social, por exemplo, quando alguém vai lá e fala, clique aqui porque você vai ganhar tanto, eu paro de seguir a pessoa. A gente tem que parar também, Lucas, de autossabotagem, né? São os gatilhos, né, também. Evita de ter dinheiro no Pix, se você sabe que é o Pix, você vai ter que pagar, entendeu? Então, isso assim, mesmo. em conjunto, se você é casado, se você é solteiro, se você tem mãe ou um tio, evita ter a conta ali, pelo menos por um tempo, até você, de fato, ter autoridade suficiente sobre você e falar, não quero mais. Perfeito, Maiara. Quero saber uma palavrinha da Cláudia também. Como é que você fez para poder se libertar, não é? É uma constante, você continua tentando, né, Cláudia? Para poder não ter esses gatilhos de ficar jogando. Como é que você faz no seu dia a dia, Cláudia? Bom, eu não totalmente me libertei porque andei tendo algumas recaídas. Sim. Mas hoje, antes da Vicky me ligar, eu estava pensando numa coisa. Eu acho que o mais importante na pessoa é o caráter. Isso aí eu sempre tive. Eu sempre detestei a mentira, mas eu cheguei a um ponto de começar a mentir. E antes dela me mandar a mensagem hoje, eu já estava tomando um café e pensando sozinha. É difícil? Porque é surreal. É um troço que Deus perdoa. Você nem pensa no dinheiro. O que você sente quando você aposta? Você esquece do mundo. Você não tem problemas ali. Você só está ali, aquelas figurinhas bonitinhas na sua frente. Não importa, você sabe que não vai ganhar. Mas é ali. Aí depois é que vem a ressaca moral. O que eu fiz? Eu joguei fora um tanque de gasolina, eu joguei fora o pneu do meu carro, que é o que o dinheiro dá para fazer. Eu joguei o aluguel fora. Então, é tudo isso. Então, eu pensando hoje, eu falei, eu tenho que evitar o dinheiro no Pix. Meu Pix da poupança não faz, só recebe. Então, eu jogo para lá. Mas, às vezes, eu peço emprestado, no outro dia eu vou lá e saco e pago. Você se auto-sabota. Ou então, eu troco no débito para a pessoa me dar no Pix. Então, eu pensei hoje, como a minha companheira me controla, porque foi uma mão que está me segurando, porque o fundo do poço é garantido. Se você não tiver uma mão para te segurar, o fundo do poço é garantido. Não tem vitória, só derrota. Eu vou passar todo o frete que eu fizer, todo o trabalho que eu fizer, não jogar no meu Pix, vai ser no dela. Que aí eu vou ter que pedir dinheiro para ela, me dá dinheiro para me comprar uma cerveja ou dinheiro para isso, e deixa ela, por enquanto, pelo menos até passar essa abstinência. É a minha decisão a partir de hoje, e não mentir mais para a Manuzinha, tá, Manu? Beijo, tá viajando, sem mentiras. Tá hoje. É isso sem aí. mentiras, tá? Perdoa, tia Cláudia. Olha, temos mais participações, são muitas participações aqui no Fala no Zap de pessoas relatando esse vício em apostas que acontece com algum familiar, com alguém da família, alguém importante na vida dessas pessoas. Olha, Lucas, boa tarde. Eu estou assistindo o Fala Espírito Santo de Linhares, no norte do Espírito Santo, e esses jogos online de apostas são tudo ilusão. Já cheguei a entrar em depressão, cheguei a me isolar, hoje não jogo mais, porém perdi uma relação de 6 anos. Lucas, boa tarde. O meu irmão perdeu mais de 50 mil reais, carro, moto. Graças a Deus agora ele procurou apoio e saiu dessa. Muitas participações aqui, não dá para ler todas, Lu. E a gente vê aqui o comportamento da pessoa viciada, que ela se transforma, acaba impactando toda a família. E eu estou vendo aqui relatos de familiares aflitos, sem saber o que fazer para fazer essa pessoa enxergar que está no vício, que está perdendo dinheiro, enfim. Deve-se manter o diálogo, insistir na conversa, o que deve fazer? Isso, Lucas, e mostrar as perdas, né, para essa pessoa também. Não é só a perda ali do contexto familiar, mas perda financeira, tem a perda do caráter, às vezes da pessoa tá mentindo para ela mesma. Então, tudo isso é preciso ser mostrado para que tente criar uma consciência. E aí, Lucas, veja,
como a gente falou, é muito comum essa agressividade, mas é importante a gente frisar que nem toda pessoa viciada em jogos vai cometer crime. Às vezes, como no caso que a gente viu, pode ter um transtorno psicológico associado, uma personalidade antissocial, que é uma psicopatia, né, um transtorno borderline. Então, também precisa ver se essa pessoa que está indo para os jogos, se ela já não tem uma predisposição aí. Por isso que é importante uma avaliação psiquiátrica ou psicológica. Porque se ela tem, vai ser muito mais difícil ela sair sozinha e ela pode, sim, cometer um crime. Então, é sempre um indicativo, assim, vamos levar, né, numa consulta para avaliar a saúde mental dessa pessoa. Acho que tudo isso, né, essa rede de apoio junto com o profissional vai ajudando a pessoa a ter essa noção aí da realidade. Porque são muitas perdas, inclusive a depressão, como ela falou também, né? Então, vamos explicar para quem está em casa agora quais são os caminhos, quais são as formas, claro, buscar um psicólogo, fazer uma psicoterapia, mas quais são os caminhos para poder sair desse fundo do poço que a Cláudia e a Mayara citaram? Primeiro ponto, diálogo, então. Né? Para quê? Para que haja a conscientização da pessoa em relação ao vício. Ela tem que tomar consciência de que ela está no vício. E aí, né, como a Mayara também falou, se colocar à disposição quem está em volta, ao invés de julgar, de tentar apoiar, de tirar, falar, olha, eu estou aqui, eu estou segurando sua mão, vamos sair juntos dessa. E aí o outro passo é realmente levar a um profissional, Lucas, para fazer uma avaliação, para entender se não tem outras comorbidades, porque às vezes a gente pensa assim, por que um sai facilmente e o outro não? Não é só uma força interna, às vezes tem outras questões associadas, e aí é preciso, sim, passar por uma avaliação psicológica. Eu acho que fazendo isso, a gente diminui. E também um alerta, né? Eu acho que, como a Mayara falou, cada vez mais programas como Fala Espírito Santo e outros têm que colocar esse alerta aí nas redes sociais também, para que a gente veja que está correndo um risco dentro da própria casa. Perfeito. Mayara, eu queria que você desse uma mensagem para nós encerrarmos aqui. O que você falaria para uma pessoa que está jogando, que está perdendo dinheiro, mas não se considera viciada? O que você falaria para essa pessoa? Pare quanto é tempo, porque quanto mais você aprofundar, mais difícil é de você sair. E não tenha medo de pedir ajuda e de falar, entendeu? Porque eu acho que o falar, ele abre portas, entendeu? Isso e mesmo. Principalmente você se sentir acolhido, né? Porque se você se isola, você vai para uma outra linha que não tem ajuda. Então, saia enquanto é tempo, evite, guarde seu dinheiro, e é isso. Obrigado, Mayara Barcelos, pela participação aqui no Fala Espírito Santo, viu? E, Cláudia, qual que é a sua mensagem para as pessoas que estão acompanhando? É o que a Mayara disse. Conversa, Comece. pede ajuda, de preferência que nem comece. Se não começou ainda, não comece. E peça ajuda, porque a parte mais importante é quando você reconhece que você está precisando de ajuda, porque se você não reconhecer, aí é tarde demais. E eu, graças a Deus, tenho essa pessoa que segura na minha mão, está me ajudando. Ela fala para mim que eu me transformo, eu não sou agressiva, mas quando eu estou jogando, diz ela que eu sou outra pessoa, ela evita chegar perto de mim. Sim. Então, gente, é ilusão, é um buraco sem fundo, é uma coisa nojenta. Eu me arrependo e, graças a Deus, eu estou conseguindo. E hoje eu vou falar que eu consegui, porque eu não quero mais jogar. Cláudia Valim trazendo um relato muito importante que reflete muitas famílias, muitas pessoas. Luciana Infantini, obrigado pela participação aqui no Fala Espírito Santo. Boa tarde para vocês, boa semana.